Olá a todos, problema 19, 23, 24 do Hibble. O disco circular de 25 kg está fixado ao garfo através de um eixo liso A. O parafuso C é usado para travar o disco ao garfo. Se o garfo é submetido a um torque dado por 5t ao quadrado, onde t é dado em segundos, e o disco está destravado, determine a velocidade angular do garfo quando t igual a 3 segundos, partindo do repouso. Despreze a massa do garfo. Então percebam que aqui iremos resolver dois exercícios, o 23 e o 24. A única diferença destes dois exercícios é que no 23 o disco está destravado, enquanto que no exercício 24 o pino C trava o disco junto ao garfo. Iremos analisar então a diferença para a resolução do problema desta situação. Então, no exercício 23, o disco está destravado. Então, como solução, iremos aplicar o princípio de impulso e quantidade de movimento. Do nosso formulário, temos que, adotando um princípio que anti-horário é positivo, o princípio de impulso nos diz que a quantidade de movimento angular, ou simplesmente momento angular no instante 1, mais todos os momentos vezes o instante de tempo em que eles são aplicados à nossa estrutura, resulta na quantidade de movimento angular no instante 2. A quantidade de movimento angular no instante 1, quando o sistema parte do repouso, é zero, uma vez que tanto a velocidade linear quanto a angular do nosso sistema é igual a zero. Vamos analisar o segundo termo desta equação, somatório de todos os momentos externos que são aplicados ao sistema entre os instantes 1 e 2. Quais são os momentos externos aplicados? Percebam que aqui estamos considerando momentos em torno do ponto O. O ponto O é o próprio eixo em torno do qual o sistema está rotacionando. Então, percebam que a força-peso não gera momento angular em torno do eixo O. Dessa forma, o único momento externo aplicado à nossa estrutura é o momento descrito no enunciado 5 vezes t ao quadrado. Entre o instante inicial, chamado aqui, vamos chamar de zero, e o instante de interesse, que é depois de 3 segundos. Então, a nossa integral vai de 0 a 3 segundos do momento que é 5t ao quadrado dt. Realizando esta integral de t ao quadrado 1/3 de t ao cubo vezes 5, analisados entre 0 e 3 segundos. Daí eu tenho que essa integral resulta em 45. Percebam que este termo ele vai ser constante tanto para o exercício 23 quanto para o exercício 24. O que vai diferenciar um exercício do outro é justamente a quantidade de movimento angular no segundo instante, porque se esse disco estiver travado, ele estará rotacionando em torno do eixo. Enquanto que se esse pino C estiver destravado, como é o caso do exercício 23, esse disco estará descrevendo um movimento retilíneo circular. Perceba que não é tão intuitivo isso. O fato do pino C estar travando o disco fará com que ele apresente um movimento de rotação. Enquanto que se o pino C não estiver travando o disco, ele irá apenas descrever uma trajetória de translação circular. Então, no primeiro caso, exercício 23, esse disco está destravado, ele apenas percorre uma trajetória de translação curvilínea. Então, o nosso momento, quantidade de movimento angular, será dada pelo momento angular, que é massa vezes VA, onde VA é a velocidade do centro instantâneo de gravidade, vezes RA, onde RA é a distância do centro de gravidade até o ponto em torno do qual essa estrutura está rotacionando.
A massa foi dada no enunciado, VA, velocidade de centro de gravidade, RA também podemos obter da figura 0,3 metro. Como está sendo perguntado a velocidade angular no enunciado, se torna necessário transformar a velocidade linear ou escrever a velocidade linear em termos da velocidade angular. A velocidade linear para esse caso vai ser 0,3, o raio, vezes a velocidade angular. Então podemos reescrever a nossa equação agora em termos da velocidade ômega, velocidade de rotação do garfo. A massa foi dado, o raio 0,3 e a velocidade angular ômega. Daqui tiramos que a nossa quantidade de movimento angular no instante 2, ou seja, 3 segundos após esse momento externo ser aplicado à estrutura, é de 2,25 ômega. Pegando a nossa equação inicial, quantidade de movimento angular no instante inicial, corpo em repouso, é zero. Mais todo o momento que foi aplicado a essa estrutura, 45, igual a 2,25 ômega. Uma equação, uma incógnita. Resolvendo essa equação, temos aí que a nossa velocidade angular, 3 segundos após esse momento ser aplicado na estrutura, é igual a 20 radianos por segundo. Resposta do exercício 23. Agora devemos analisar a segunda situação, onde eu irei travar através desse pino C esse disco, de forma que ele irá apresentar um movimento de rotação. Se ele apresenta um movimento de rotação, a quantidade de movimento angular no instante 2, além da quantidade de movimento da translação do centro de gravidade, que é mVA vezes R, ele também apresentará uma componente de movimento, de quantidade de movimento angular devido à rotação, que é dado pelo momento de inércia de massa vezes a velocidade angular. Daí podemos ir lá na tabela e iremos ver que o momento de inércia de massa para esse disco é igual a metade da massa vezes o R ao quadrado. O R foi dado, né? Na figura podemos perceber que o R desse disco, o raio dele é de 0,15 metro. O momento de inércia de massa, então, será dada por meio de 25, aqui 25 quilos, né, a massa, que multiplica 0,15 ao quadrado. Momento de inércia 125 quilos vezes metro quadrado. Reescrevendo a nossa equação, agora em termos do momento de inércia, temos que o momento de inércia, a quantidade de movimento angular para o instante 2 é 2,53125 ômega. Da nossa equação inicial, temos que o momento de inércia inicial é zero, continua o mesmo do exercício 23. O momento entregue a essa estrutura também é o mesmo, 45, mas agora a quantidade de movimento angular no instante 2 é 2,53125 ômega. Uma equação, uma incógnita. Resolvendo essa equação, enxergamos que a velocidade angular, quando eu travo o disco com esse pino C, é igual a 17,78 radianos por segundo, ou seja, diminuiu a velocidade angular. Isso não é muito intuitivo. As equações nos mostram que se eu travar o disco à estrutura, aplicando o mesmo momento durante o mesmo intervalo de tempo, a velocidade angular da minha estrutura será menor. Daria até para fazer essa proporção, né, de 17 dividido por 20, eu iria ver quanto que eu estou diminuindo da velocidade angular simplesmente por travar o disco ao garfo. Maravilha, com isso então resolvemos o exercício 23 e 24 simultaneamente. Qualquer dúvida, por favor, mandem no Moodle. Um grande abraço, até mais.